O ontem é passado. Viva o hoje. Pois o amanhã não existe. E o hoje será o passado amanhã. Doutor Adriano Costa Soares, advogado desde 2007. Eu sou me formei em 2007, sou advogado desde 2018. Desde 2018, né? Porque eu era empresário, né? E aí eu não fui pra vamos dizer assim, eu não advoguei nessa época, mas sempre tive no meio de advogados. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada. Apesar da minha mãe ser fiscal do trabalho, meu pai foi procurador do município, aposentado, que para mim é o maior exemplo dentro de casa, uma pessoa íntegra. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que meu pai é vamos dizer assim, é o espelho que eu tenho. De honestidade, de caráter, de pessoa íntegra. E eu acho que o maior ensinamento que eu tive da minha vida, na educação que eu tenho, que a educação eu sempre digo, a educação vem de berço. Ninguém se compra educação na vida. Então eu acho que o maior exemplo é da minha casa. É dos meus pais. Eu acho que isso é o principal na vida. E tem um irmão que é advogado também. O nome do seu pai? Aristides Soares. Procurador. Teresina, tudo se conhece. É bom de dar um nome, né? Exatamente. Meu pai procurador da prefeitura aposentado. Minha mãe, Maria das Graças Soares, que foi fiscal do Ministério do Trabalho, também uma pessoa íntegra. Então, assim, eu tenho um exemplo dentro de casa de pessoas honestas. E a gente procura passar isso para os nossos filhos. Tenho dois filhos, Henrique e Gustavo, para mim é a maior riqueza que eu tenho na vida. Meus filhos. Porque eu acho que eu consigo passar para ele país. Eu acho que a gente é o principal legado que a gente faz passando para os filhos da gente. É o exemplo que a gente tem em casa. Sempre assim, o gatilho que você tem ou é mal ou é pro bem. Eu acho que eu sempre passei por bem. Meus filhos são porque em educação, em respeito, em honestidade. E então assim, eles são muito humanos, meus filhos. Eu acho que eu consegui passar. Eu e a mãe dele, no caso. A gente conseguiu passar. Trabalho conjunto. Trabalho conjunto, claro. Ninguém faz isso só. Então a gente pôde dar educação para eles. Eu acho que o que a gente recebeu, a gente consegue passar para eles, entendeu? E aí, como eu disse, meu pai é meu exemplo. Adriano, nós vamos falar muito sobre direito médico, né? Esse livro que você lançou esse ano aqui em Teresina, o direito médico hospitalar lá na vida social. Eu fiz inclusive essa referência quando eu divulguei essa nossa entrevista, de que nós temos que valorizar muito as pessoas que param para escrever, para pesquisar, para tornar aquilo um legado, a importância da escrita, a importância da pesquisa, a importância de dar uma contribuição para a sociedade dentro daquilo que se torna algo evidente, algo naquele momento que se torna mais solicitado. E como você chegou justamente a esse tema do direito médico está lá dentro da sociedade? Assim, eu na época da pandemia, foi a época que eu fiz essa especialização, né? Então a gente viu um pouco de carência em relação a essa parte jurídica com a medicina. Às vezes é muito assim, no Piauí ele ainda é muito carente. Eu acho que por conta disso, todo mundo, como você mesmo relatou, todo mundo se conhece em Teresina, todo mundo é um conhecido, é um amigo e tudo. Eu acho que não chega a ser tanto em evidência o direito médico aqui. Porque você evita, vamos dizer assim, ter um conflito com um parente de um primo que é médico, de um amigo que é médico. Aí eu acho que eles evitam muito essa coisa de conflito, levar para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal, exatamente. E quando eu fiz essa especialização, quando eu comecei a fazer isso aqui, é justamente isso aí, o direito na vida social, junto com a medicina. Aí você chega assim, Adriano, com que olhar que você viu chegou até esse ponto, chegar nesse principal tema? Eu acho que é o atender, é a humanização.
é a forma como o profissional de saúde, é a forma como os hospitais atendem os pacientes. Quando você chega no hospital público que está lotado, quando você chega no hospital particular, que às vezes o paciente chega a estar um pouco frustrado com o atendimento, que o médico às vezes não olhou de forma mais humana. Existe o paciente que às vezes passa do limite? Existe. Da forma como ele vai falar com o médico, da forma... Mas ali ele já está naquele, vamos dizer assim, no limite dele. Ele quer uma solução para o problema dele. Ele quer escutar do médico se a vida dele tem... se ele vai ter uma cura de um tratamento. Então eu acho que isso aí a gente olha... Quando você vê... É o que a gente vai mais ver nos relatos, nos jornais. O hospital está cheio. O hospital cheio de paciente de marca nos corredores. Paciente que entrou num procedimento não obteve sucesso, chegou a óbito. Um erro do médico, fez uma cirurgia plástica e ocorreu um erro que é irreversível, vamos dizer assim, não consegue reverter a situação. Assim, uma balança. Esse livro, ele é uma balança do profissional, do paciente e dos hospitais. Na vida do médico, ele só tem alguns pontos do qual o médico pode vir a ser processado, né? Que pontos seriam esses? E vamos tentar explicar para a sociedade cada um deles de forma bem didática. É a negligência, a imprudência e a imperícia, né? Vamos lá, negligência. A negligência é aquela que o médico não fez, foi negligente no procedimento. Ele não conseguiu realizar, ou não digo só o médico, qualquer profissional da área de saúde, não conseguiu realizar que ele deveria ter adotado, que ele vai adotar, que é a obrigação dele. O paciente ele tem a obrigação de saber qual o procedimento vai ser ocorrido, qual a medicação, qual o resultado que pode ocorrer. Então ele não pode ser negligente nisso. Quando você fala a questão do prontuário médico ele tem que ter tudo. Do início de uma cirurgia até o final dela, o que ocorreu. Até uma falta de um equipamento tem que estar lá no prontuário. Não conseguimos realizar a cirurgia porque não tinha tal equipamento, faltou alguma coisa, um medicamento que provocou isso. Se você está no lugar, você vai realizar um procedimento que você não tem condição de fazer e você faz, é uma imperícia, né? Da parte dele. E a última é a imprudência, né? Que às vezes é o próprio a entidade que não te dá os equipamentos necessários para que você possa realizar qualquer tipo de procedimento. Então eu acho que isso é o principal. E a imprudência normalmente é mais pelos hospitais. Doutor Adriano, nós estamos dentro do hospital, supomos. E o médico, a equipe médica, é muito importante nós falarmos disso, porque não tem só o médico. A gente fala assim, o médico, porque ele é o capitão ali da história, é o comandante. Exatamente. Mas você tem o fisioterapeuta, você tem o anestesista, que é médico, você tem ali a enfermagem, você tem o técnico, você tem toda uma equipe para poder direcionar e cuidar do paciente, né? Mas quem responde tudo é o médico. É o capitão, o capitão, né? É o que comanda a equipe dele. A equipe é o médico. E quando você está diante
oferecem os equipamentos adequados, as medicações, ou seja, o que fazer diante do paciente que necessita do atendimento e você tem que prestar a ausência da própria estrutura que não é ofertada pelo Estado. Eu acho que às vezes o médico tenta ser um super-herói quando há uma situação dessa. Uma equipe. Porque ali você está num caso que você está tratando de uma vida. Então, chega a certo tipo de situação, como você fala aqui, não tem todos os equipamentos e tudo. Então, o médico vai tentar fazer da melhor forma possível para atender aquele paciente. E por isso que às vezes assim, encaminha para outro hospital, porque aqui não tem condição. Aí você diz, pô, tem tanto hospitais no interior de vários estados, não falo só do Piauí não, todos os estados do Brasil. Ah, o cara tem um hospital, mas não tem um equipamento correto, não era tão fácil jogar um equipamento desse do que pegar uma ambulância, correr o risco do paciente chegar a óbito no caminho. Seria, mas cadê? A saúde não recebe tanto recurso? Onde é que está a culpa? A gente tem que ver, você não pode jogar também só essa culpa no profissional não, porque aquele ali ele já está tentando fazer o máximo dele. Quando ele chegou dizer assim, a se formar, chegar a ser um profissional de saúde, ele pensa sempre em salvar vidas. Então eu acho que quando ele chega nesse ponto de tentar correr esse risco de até chegar a óbito um paciente por não ter os implementos no momento, eu acho que ele é uma frustração muito grande. Assim, uma simbologia de uma equipe médica preparada sem estrutura. Sem estrutura. Mas isso aqui eu também vejo algumas situações, né, de autoridades que elas inauguram bons hospitais, ótimas estruturas, UTIs de ponta, de né? ponta nas cidades do que é um dos principais pontos, porque é o seguinte, às vezes o cara não quer ir pro interior. Ele não quer. Aquele médico que é bem sucedido, o médico que é especialista numa área, que ele é bom nessa área, ele não vai querer ir pro interior. Ele quer ficar na capital. Ele quer ir para uma grande capital, ele quer os melhores hospitais. E aí eu acho que volta um pouco do que a gente conversou aqui anteriormente, que é a questão da quantidade de faculdade que tem hoje, e a quantidade de profissionais que vão sair futuramente. A gente não sabe a qualidade desses profissionais, isso aí não é uma questão questionada depois, mas que vai suprir muita necessidade hoje que tem nesses hospitais, vai. Agora precisamos de profissionais especialistas nas áreas, que não adianta você só, eu terminei um curso, ou medicina ou enfermagem, você não é especialista nem em UTI, você não é especialista nem em cirurgia, eu vou só para consulta. Aí vai ocorrer, você tá com um hospital de ponta no interior, o médico vai encaminhar ele para a capital porque ele não tem condição de operacionalizar. Exatamente. De mexer com os equipamentos. Exatamente, porque não vai ter. Não tem um profissional especialista naquela área. Porque, como eu disse, o especialista na área, ele não quer ir para o interior, ele quer ficar na capital. Isso é triste, Mas eu acho que com o tempo, com essa quantidade, quando a capital ficar, vamos dizer assim, cheia de médicos especialistas, eles vão ter que começar a ir para os interiores, eles vão ter que começar a trabalhar. Eu acho que também é questão de financeira, é o desgaste a distância, às vezes não tem um bom alojamento. Muitos deles, quando estão no interior, ou ele é de lá da cidade e volta para ela para tentar pelo menos resolver a situação, ou vira prefeito.
É um ou outro. Ou vai para a política e deixa a medicina de mão, vira prefeito. E aí, infelizmente, fica aquele espaço aberto novamente. Dentro dessa questão, eu vou aqui entrar num assunto também, que ele é um assunto mais jovem e que ganhou muita atenção pós-pandemia, que é a telemedicina. A tecnologia é importante, né? É uma realidade, mas é como nós conversamos na preparação dessa nossa entrevista, a tecnologia ela é importante desde que o ser humano esteja à frente e que ele saiba atuar e mexer com ela. O ponto-chave ainda será o ser humano médico. A tecnologia não vai lá tomar decisões e fazer aquilo que o médico tem que fazer. Então, você vai fazer todo o investimento na telemedicina e vai dizer assim, olha, todo o Piauí está coberto com a medicina agora graças à telemedicina. Isso aí é conversa para enganar as pessoas. Isso não existe. Isso não existe. Porque nós precisamos de bons hospitais, de bons médicos e de uma tecnologia. Até porque uma telemedicina vai existir uma ótima internet, com ótimos computadores, celulares e principalmente bons médicos, bons enfermeiros, bons fisioterapeutas para saber mexer, atuar e no final intervir no ser humano. Como é que você analisa aí dentro do seu livro essa questão? Eu falo da telemedicina, né? Aqui também, que é questão pós-pandemia, como você relatou. A telemedicina, ela é um ganho. Isso aí não tem o que questionar. Só que eu vejo o seguinte, até que ponto aquele pessoal, eu falo muito pelo Nordeste, porque é o lugar mais sofrido, vamos dizer assim, em parte de tecnologia, em parte de transmissão de rede de internet. Então aí a gente ainda tem uma vamos dizer assim, muito escasso, ainda tem um problema muito sério em relação a isso. Aí quando você diz assim, eu implantei a telemedicina, perfeito, vai ter um médico, vai ter um profissional, mas quem que vai estar lá na ponta, recebendo? Porque o paciente ele tem que ter um bom equipamento, uma boa internet, para poder entender. E muitos desses pacientes não querem a presença do médico. A gente tem que entender não só a tecnologia, chegar lá na ponta, mas ele quer a humanização, aquela presença, sentir aquela coisa, você vai sentir até a energia do médico no seu tratamento e tudo. Então eu acho assim, é um ganho, desde que chegar lá no final, você vai chegar e dizer assim, eu tenho uma telemedicina implantada em todo o estado, como você bem falou. Mas chega em certo lugar que não tem internet. E aí? Como é que vai chegar essa telemedicina lá? Eu acho corretíssimo você procurar evoluir. Porque hoje a tecnologia está aí. Mas não adianta chegar só dizer assim, eu vou jogar, parece uma coisa assim, muito midiática. Você dizer que isso é a solução, não é. Não é a solução. Porque a solução, ela existe, como você bem diz, o profissional, o enfermeiro. Quer dizer que nesses locais onde não tem internet, vão ter que ter um pequeno posto, com cabines, que tenha, vamos dizer, um equipamento onde vai ter 3, 4 cabines, 4, 5 cabines, e cada cabine dessa, um paciente chega, fala com o médico da especialização que ele está procurando, mas tem que ter um atendente, tem uma pessoa que vai ligar o equipamento, tem que ter uma internet boa. Se ele não tiver um telefone que... Assim, na pandemia, eu usei a telemedicina para falar com um médico, vamos dizer assim, um otorrinolaringologista, que a gente vai falar... não podia ter consulta, não podia ser presencial, e você tinha que falar. E precisava conversar com o médico. Aí você recebia a receita via WhatsApp. Então, quer dizer, a gente já está usando a tecnologia, mas nós estamos na capital. É diferente. Você tem como imprimir um documento desse, você chega no interior, onde é que você vai imprimir? Nem todo lugar tem uma impressora. Aí chega numa farmácia.
pra nossa realidade, pra quem tá no nosso miolo aqui, parece tão básico, né? Básico, o que nós estamos falando. Tão fácil, né? E aí você tem diante de si uma realidade totalmente diferente. Você diz assim, realmente a telemedicina é espetacular. Mas você vê no relato do livro, quando você fala a questão da forma como o médico vai falar com o paciente, ali te traz até um conforto no teu tratamento. O paciente, ele sai de uma maneira, quando ele escuta o médico falando da forma como ele vai ser tratado, feito o tratamento dele, porque eu acho que o médico ele tem que chegar para o paciente e dizer assim, olha, nós vamos realizar um procedimento e da melhor forma possível para que seja positivo. E qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui para escutar. Porque o paciente tem dúvida. E quando você chega de maneira rude, você chega de maneira, às vezes, meia... que não tem empatia nenhuma, o paciente ele já se sente excluído, ele já se sente não humanizado, ele não volta mais nesse médico. Aí vai para casa frustrado, às vezes com uma doença gravíssima, não quer fazer o tratamento porque não foi bem recebido. Então eu acho que é muito complicado essa questão. Você diz assim, a telemedicina, beleza, a tecnologia está aí, mas vamos ver até que ponto ela vai chegar à ponta lá. O principal, né? Porque eu acho que tem que espalhar, eu acho que realmente tem isso. E aí, quando a gente fala da questão da quantidade de profissionais futuro, eu acho que já prevendo a melhoria em relação até isso. A sua pesquisa dentro desse direito médico, nesse contato do paciente com as pessoas que estão ali no setor de frente da saúde, ela chegou no paciente que ele usufruía dos serviços daquele médico da família, que visitava as casas, desse serviço tão importante, que tinha esse contato inicial, que fazia essa triagem, né, e que muitas vezes tinha essa relação que você mesmo fala de humanização, de conversa, de diálogo, de afeto, né, de segurança para detectar ali alguma coisa e de repente fazer um encaminhamento através do serviço social já para uma consulta um pouco mais complexa, né? Como é que você sente essa parte? Você falou a gente perdeu muito disso após a pandemia. Você falou uma coisa muito importante. Você lembra que realmente da questão do médico de família, né? O médico da família, quando ele visitava as comunidades, ele passava junto com a equipe, que era uma equipe completa, né? E um carro com 3, 4, 5 pessoas. De todas as áreas. De todas as áreas, chegava na casa e tudo. Então você conseguia detectar uma doença, ou um início de uma doença, já encaminhava ele para fazer um procedimento e você já acelerava o processo de cura. Claro, se houver cura, né? Dependendo da doença. A gente fala assim... E às vezes, me permita, não é nem acelerar o processo de cura, mas evitar até o início da doença. Da doença, exatamente. Tá percebendo que às vezes aqui é uma questão sanitária, exato, é uma questão de comportamento. Dá para evitar o início de alguma coisa. Lá vai chegar vários especialistas, ele vai olhar todo o ambiente. Então ele já chegava vamos dizer assim, no início, de onde é que está vindo a doença, por que aquela doença iniciou, né? Então você tem condição de olhar toda uma área, onde a pessoa vive, se ela salubre, né, ou não. Essa questão também tudo isso vale porque a gente vive num estado que hoje eu acho que 17%, 20% não tem saneamento básico. Só tem Teresina, só tem 17% de Teresina, por exemplo, só tem 17% de saneamento básico. 83% da cidade não tem. Não tem. Então você chega num ponto que isso, para a doença, é o campo aberto para ela. É o campo aberto. Então você vê muito caso da dengue, como teve aí recente, caso da dengue hemorrágica, mas é por conta da quantidade de esgoto a céu aberto. 2 rios passam dentro da cidade, onde uma boa parte do esgoto é jogado dentro dela. O rio é bombardeado de esgoto. Que eu acho que isso é um absurdo. Para mim, assim, ali, né, é o lugar que era para ser mais preservado,
Porque aquela água ali, de qualquer forma, abastece as pessoas também. Porque ela joga esgoto aqui e lá na frente tem uma casa, lá na frente tem uma casa onde vai estar puxando essa água para fazer o tratamento para poder a pessoa usufruir dela. Eu acho assim, que essa questão, quando você fala do médico da família, a gente perdeu demais na pandemia. Aí, será que a telemedicina vai substituir o médico da família? É a pergunta. Aí é que é a pergunta, né? É a pergunta. A que ponto o médico a telemedicina vai ter a humanização, a empatia, o respeito, a energia, a conversa. Eu acho que aquele negócio, aquela equipe da família, eu acho que eu mais gostava de chegar numa casa, ter um café, conversar. Aquilo ali, o médico passa a ser tipo um familiar, por visitar, para tentar... Porque na teoria, essa equipe do médico da família tem um médico, ela tem... É para ter o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo. Isso. E aquela velha história, a telemedicina vem para acrescentar exatamente aquilo que já existe. Exatamente. Mas no Brasil, muitas vezes, se substitui. Né? É uma contenção de gasto que é inexplicável, porque não é para conter. É o tipo de gasto que não é para conter. Se contém outros gastos. O recurso está aí. O recurso está aí. Se contém outros, não esse. Porque esse é direito natural do homem. Exatamente. É básico. Você tem que garantir. Quanto mais ideias, mais formas de garantir a saúde, a educação, né, de garantir o acesso aos direitos básicos, melhor. Aí você pega... Você diz, o próprio nome já diz, é médico da família. Então, o médico que ele vai passar a ser da família daquelas pessoas, daquela comunidade. Muitos desses médicos já tem quando ele chega numa comunidade, ele já é respeitado, porque praticamente todas aquelas famílias conhecem a equipe. Então ele vai ter até o paciente, ele tem aquela segurança, o respeito, para entender o procedimento que ele vai adotar, né? Onde é que ele vai procurar? Será que a telemedicina vai te dar essa oportunidade de você querer ir atrás do teu tratamento? O médico não. O médico da família chegava na casa, ele praticamente encaminhava a pessoa, falando que ela teria que fazer esse procedimento, levar ele para um hospital, encaminhar ele para o hospital, ou então para realizar um exame. E nessa distância, será que ele vai querer sair da casa dele? Eu consegui falar com o médico aqui. Até que ponto isso vai te trazer para cá, para fazer o procedimento? É muito relativo. Eu acho que é muito... eu acho que ainda é muito verde. Né? Não está muito maduro essa questão da telemedicina, não. Eu acho que ainda tem muito a acrescentar. Adriano Costa, a quantidade hoje, como é que o direito tem observado? Né? Vocês no direito, vocês têm o exame da ordem, né? Que sempre existiu ali como forma de habilitar, avaliar, né? Depois de certos anos de estudo, né? Até quem conteste o exame da ordem, né? Se ele é legítimo, já que existiu um vestibular, existiu os anos de estudo que o aluno foi aprovado dentro da academia, por que haveria o exame da ordem? E alguns dizem que é uma tentativa de questão de trabalho, não, mas sem entrar nessa polêmica do exame da ordem. E hoje surge aí uma tentativa de espécie de exame também da ordem médica, ou seja, por conta da suposta grande quantidade de médicos. Primeiro que a medicina antigamente no Brasil, ela formava menos médico, mas era uma medicina muito elitista. E o Brasil é um país continental. Exatamente. Ela forma mais médicos e o Brasil, por ser um país continental, ele precisa de mais médicos formados. No entanto, talvez o que se conteste e tenha-se razão é que a formação de mais médicos não foi acompanhada da qualidade desta formação. E aí se tem hoje uma tentativa de ter um exame pós conclusão do curso. Como é que o direito observa esse movimento?
A gente vai entrar, tipo, como se fosse numa briga, né? É mais ou menos. É uma situação conflituosa, né? É conflituosa, porque eu acho o seguinte: ninguém vai querer para si o que acontece com o advogado, né? Então, você faz a sua prova lá, mas eu não quero que eu vá fazer minha prova aqui, não. Mas eu acho isso importante. O que você falou. Como você falou, é elitizado, a medicina era, realmente, e essa gama de faculdades que realmente abriram. Eu acho que é muito perigoso porque você mexe com a família, com a saúde, com a vida da pessoa. E alguns vão discordar, e outros vão concordar. Eu acho que uma prova a mais seria bem interessante para testar esse profissional. Mas se você observar, eu acho que quando o médico ele faz a residência e ele sai lá capacitado, eu acho que ali praticamente é uma prova. Essa prova é uma prova. É uma grande prova. É uma grande prova. Então, assim, eu acho que essa prova seria para o médico clínico geral. Mas se o cara que vai fazer a especialização dele, vai fazer a residência dele, para que prova maior do que essa? Mas eu acredito que hoje já existe a residência de clínica geral. Existe. De clínica geral. Existe. A questão é também é cuidar da limitação das vagas. Exato. É porque assim, muitos dos profissionais de medicina, a gente fala de medicina porque é o que é mais usado, né? Que a gente mais fala. Muitos desses profissionais, eles terminam a faculdade e já querem trabalhar. Já querem ganhar, como dizer assim, ganhar dinheiro, trabalhar rápido, até mesmo para, às vezes, muitos deles para como dizer, juntar um dinheiro para poder fazer uma residência, porque uma residência é cara, não deixa de ser cara. E também, assim, não tô nem querendo defender essa coisa de ganhar o dinheiro, mas porque, poxa, para conseguir terminar o curso de medicina, o cara primeiro para ser um estudante que vá passar por medicina é duro. Para fazer o curso depois é duro. O cara quer ganhar o dinheirinho dele, viu? Não, eu concordo plenamente com você. É difícil. Eu acho que eu tenho um menino que faz medicina, né? O pessoal diz assim, o médico ganha dinheiro, mas para ele chegar a ganhar dinheiro todas as profissões, ele ralou. É a mais difícil para ele começar. Quantas vezes ele não passou num hospital na época da faculdade, né? Já o internato, né? Que eles chamam. Já sofrendo o que o médico sofre. Então eu acho que realmente você fala disso assim, é duro. Mas eu acho assim, a prova, quando você vai fazer uma residência, já diz tudo. Porque para você só sai de lá se você for bom. Lembrando que, para quem não sabe, a residência... especialização, né? Ela só ocorre depois que termina o curso. Aí ele vai começar novamente a fazer uma... Não, ele vai começar novamente a estudar. Fazer um estudo específico. Que não é todo mundo que passa na residência, não. E às vezes a vaga da residência é 5, 6, 10 vagas. Tem delas que só é 2 vagas. Para alguém ser um pediatra intensivista, ele vai ser pediatra e vai ser intensivista. Para alguém ser neuropediatra. Para alguém ser cardiologista, psiquiatra, cirurgião cardiologista. Exatamente. Rapaz, é muito complexo. É muito complexo. Complexo. Quando você vai colocar assim na ponta do lápis, realmente... E aí o que é que eu sinto às vezes? É que há um ranço. E aí nós temos que reconhecer isso. E é uma coisa que me chama a atenção. Nós temos uma sociedade do ranço. Quando ele enxerga esse ser humano, que é um cirurgião cardiologista, que tem, depois de décadas, uma vida materialmente mais confortável para a família dele, alguém tem um ranço porque ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa. Mas espera aí. O que esse cara ou essa senhora passou para chegar aí? E aí você tem uma sociedade que tem um ranço. Aí você diz assim... para onde ele chegou? Aí você diz assim, e o desgaste emocional que ele já passou? E ainda vai passando. Quantos pacientes um cara desse não perdeu? E a tranquilidade que ele precisa ter para sair de casa para não cometer um erro, porque se ele cometer um erro, aquela profissão acabou. Tu imagina passar 24 horas num plantão, 12 horas num plantão. E ele não pode cometer um erro, porque senão vem o direito médico, qualquer um no direito de dizer, eu vou te acabar agora com a tua profissão. Quer dizer, então você mexe muito com o psicológico da pessoa. Isso é muito...
Mas hoje nós vivemos no mundo... A sociedade rancorosa. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia. E eu digo muito isso aqui. Isso aqui te leva ao mundo e te tira do mundo. Ele te leva ao mundo como? Você conhece o mundo todo através disso aqui. Você fala com o mundo todo através disso aqui. E ele te tira do mundo porque você fica bitolado numa tela. E às vezes cria pessoas opiniosas. Pessoas que têm opinião pro mal e pro bem. Às vezes um profissional desse, você diz assim, quantos profissionais já chegaram a tirar a sua vida, já entraram em depressão por conta de comentários desnecessários, maldosos, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então esses profissionais, eles são humanos, são pessoas, eles têm família. Ele não vai querer que um procedimento dele seja errado. Isso aí a gente tem que ser justo. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum fisioterapeuta, nenhum dentista não vai querer um procedimento errado. Ele estudou para aquilo ali. Acontece? Acontece. Mas tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes você julga sem saber do fato. É muito fácil você julgar uma pessoa. É muito fácil eu chegar para a pessoa e dizer assim, você foi negligente naquela cirurgia. Você foi imprudente. Você cometeu os piores erros sem saber. Será que ele não deu a vida dele para salvar uma pessoa? E no final não deu. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente fala da humanização, quando você fala de assim, ele chegou a esse ponto, para ele chegar a esse ponto, o médico chegar a esse ponto que ele fez, o que ele já sofreu. Tu imagina um médico que todo dia vê um paciente de câncer. Um oncologista, ele vê todo tipo de situação. Uma pessoa dessa, ele passa a ter... Aí, às vezes você diz assim, ele é um pouco frio com o paciente. Não é que ele seja frio com o paciente. É porque se ele não for frio, ele vai levar aquela doença para dentro de casa. E até a decisão que ele tem que tomar, ele precisa da concentração, nem vou chamar de frieza, de concentração. Exatamente. Que parece frieza, para ele não errar. Não errar. E aí as pessoas julgam dizendo que o médico, aquele médico não é humano. Não, ele é humano. Só que ele tem uma família, ele não pode levar toda aquela situação para dentro de casa. Porque ele vai chegar em casa, ele vai ter um desgaste emocional. Porque nós seres humanos, muitas das vezes, quem tem vamos dizer assim, nem todo mundo tem, mas nós temos fraquezas emocionais. Nós sentimos o sentimento, temos o sentimento tanto pro mal como pro bem. A gente sente o que a pessoa tá passando pra gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então esses profissionais são, eu digo assim, eles fazem de tudo para que não ocorra um erro. Mas acontece. Então a gente não pode julgar ele antes. Quantos casos que a gente vê de pessoas julgando sem saber. E nós temos uma banalização da judicialização também. Exatamente. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode jogar tudo a culpa só numa pessoa só. Que às vezes não é. Quantos pacientes não relatam ao médico? O médico passa uma medicação, ele diz que está tomando, nunca tomou. Passa de 8 em 8 horas, que são 3, isso. E ele não toma uma por dia. Aí eu vou fazer uma quimioterapia. É para fazer 10 sessões, ele quer fazer 8. Não, as outras duas não precisa. Ah, mas você tem que fazer. Não, mas eu não quero fazer. E aí? É culpa do médico? Aí se ele chegar a óbito, não é porque ele não fez todo o procedimento, mas ele não quis. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas estão muito, vamos dizer assim, na tecnologia, elas estão muito usando pro bem, usa para o bem, mas também usa para o mal. Dentro dessa questão, assim, o que você citaria para os médicos com relação a eles levarem um pouco mais a sério
aquele momento em que eles terminam o curso e fazem aquele juramento de Hipócrates? Humanização. Olhar para o paciente como humano. Porque às vezes, vamos dizer assim, às vezes, como a gente diz, é um pouco frio. Às vezes pensa não pensa só na profissão, pensa nele em si, no que a profissão pode realizar. E o principal que eu acho é você levar totalmente a sério, porque você trata com vidas. Hoje nas redes sociais, nos Instagram da vida, os TikTok, quando você percebe a formação do médico, as fotos são muito esplendorosas, muito bonitas. E quando você olha para o médico no trabalho, é aquela roupa simples mesmo, todo mundo igual, a equipe médica. Às vezes você olha até como um ar de arrogância, né? Sabe? Um ar de arrogância, assim, mas eu sou... E não é... E lá na Labuta é quase um sistema assim de campo de concentração mesmo. Assim. Não. Aí você vê assim, você chega num hospital desse aí, tem 100 pessoas sentadas num corredor, 2, 3, 4 médicos atendendo, é um desgaste muito grande. Tu imagina o médico entrar às 8, 7 da manhã e sair 10, 11 horas da noite. Eu já vi médico pediatra porque chegar às 7 da manhã e sair 11 da noite. Porque o atendimento da criança é diferenciado. É um pouco mais complexo. Então tem médicos, eu até admiro o médico desse. Quer dizer, ele tá deixando de estar com a família dele. Aí as pessoas às vezes não entendem. O médico não me atendeu direito. Poxa, já tá 7 horas da manhã. A pessoa é a última a ser atendida. Já tá um desgaste cansativo. Já tá no seu limite. E as pessoas às vezes não entendem, né? E eu acho que, assim, nós temos que entender. Os profissionais de saúde são pessoas. São todo dia. Quando você chega no hospital desse aí, às vezes a enfermeira tá... Que é o da ponta, que é o que vai receber, a atendente que vai receber, tá estressado, chega num limite de estresse, é porque você vê a quantidade de pessoas que às vezes até maltrata, distrata a pessoa por conta que não foi atendido direito, mas aquilo ali não é culpa só dela. Ali é uma consequência de você estar vendo todo tipo de procedimento, toda hora vamos dizer assim, são várias cabeças pensando. E são vários tipos de pessoas. Tem pessoa educada, mal educada, isso aí é fato. Pessoas que não sabem tratar a outra. Você não sabe chegar para um atendente, como um atendente às vezes não sabe chegar para um paciente. Então a gente tem que ver que isso tudo é um contexto. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tudo é um contexto. Tudo é um contexto. Eduardo, a gente vai chegar... Adriano. Desculpa. Adriano, nós vamos chegar... A medicina ela vai chegar cada vez mais longe. Isso vai demandar mais processo. Quer queira ou quer não, vai demandar mais processo. Você como operador do direito, como é que você diferencia, nesse momento, a lei da justiça? Né? Até que ponto a lei pode garantir um pouco mais de equidade, de garantia desse caminho justo da coisa em si? O direito, ele sempre é para, vamos dizer assim, é a balança, né? Sempre para corrigir um erro, para ser justo com o outro, de um lado ou do outro, ou se você está certo ou se você está errado. Ali o direito ele vai chegar a uma decisão, né? Tem um julgador, que não é o advogado, é a justiça. De lá quem julga é a justiça. Então, é um juiz que vai julgar se você está certo ou se você está errado. E é uma gama como é que se diz? Você vai ter que levar todas as provas possíveis para você chegar a um resultado, se está certo, se está errado. Tanto na defesa do profissional, como quanto do paciente, né? Eu vejo muito o seguinte. Quando você fala assim, vai ter um crescimento muito grande. No Piauí, como eu já tinha até lhe relatado antes, ainda não é tão visto o direito médico. Em relação àquela coisa da gente, é um amigo de um, é um familiar de outro, o hospital é de fulano, de ciclano. Então a gente tem que ter sempre um amigo médico. Eu acho que eu tenho vários amigos médicos, primo médico. Daqui uns dias eu tenho um filho médico. Então, assim, você tem que ter muito cuidado
As pessoas têm muito cuidado com isso, para não querer ferir, para não querer atingir a outra pessoa. Em alguns estados, hoje, a maior parte dos médicos, eles já tem um seguro para tentar, pelo menos, resolver uma situação, entendeu? A gente vai... O médico, ele faz uma pólice de seguro. Nesses casos, quando ocorre um procedimento, entre aspas, vamos dizer assim, ocorrer um erro, para que não seja só a responsabilidade dele, para se resguardar. Então ele paga um seguro para que resolva, para não ter aquela coisa da justiça, tentar resolver o mais rápido possível. Então eu acho que ainda a gente ainda tem muito que ganhar ainda em relação a isso no Piauí, né? Nos outros estados eu acho que já chegou muito... Adriano, uma coisa que me chama a atenção também dentro dessa discussão é esse avanço da judicialização das decisões médicas. Ela não poderia, de certa forma, tirar a criatividade, a imaginação, a decisão mais rápida, a coragem do médico na hora de certos momentos ali mais impactantes, de caos, de tomar decisões na tentativa de salvar, de intervir no paciente, porque ele fica mais cauteloso no sentido de como é que eu vou aqui usar aqui meu feeling, eu tô aqui com a sensação de que eu posso estar certo, mas não tenho certeza, então é melhor eu ser mais prudente. E às vezes não ter a humildade de procurar uma opinião. Mas às vezes não tem. Não tem. Eu tô falando daquela. Não tem tempo. Não tem tempo. É aquela situação que ou ele age ou ele não age. E aí ele. Não, vou ser protocolar e não vou agir porque vou fazer aqui meu prontuário da forma correta e não vou tomar uma decisão que eu poderia salvar. Exatamente. Porque se eu não salvar, eu posso estar cometendo aqui, sei lá, uma imperícia, uma imprudência. E aí, de repente, eu posso estar abrindo brecha para ser julgado. Porque é como, por exemplo, você ir para outras profissões onde você vai fazer algo que é do teu dom. Mas aí tu vai ser julgado por isso. Às vezes eu digo assim, um hospital, porque normalmente é uma equipe, né? Deveria ter um conselho, que a maior parte deles tem, mas que pudesse, assim, ter a parte jurídica, onde pudesse conversar com esses profissionais, mostrando a ele cada ponto para evitar essas situações. Chegar até que ponto ele pode realizar um procedimento de risco, a certeza de fazer o procedimento. Qual seria, vamos dizer assim, quando a gente fala do conselho dos profissionais, dizer assim, só, eu tenho que fazer um procedimento e eu não tenho a certeza que esse procedimento vai ter solução. E aí outro médico, às vezes, em outra equipe, às vezes, não, você pode fazer dessa forma. Ou a gente você pode amenizar um problema. Então, assim, é muito complexo, porque ali é uma decisão muito rápida, às vezes. Isso, a vida pede pressa. Exatamente. Mas, às vezes, nessa pressa da vida, o médico também precisa correr o risco de tomar uma decisão. Tanto positiva como negativa. E aí, ele vai tomar a decisão e correr o risco de ser julgado, ou ele vai ficar no conforto de não tomar a decisão e não ser julgado, mesmo que isso implique o fim da vida de alguém? Aí é onde fala a questão do relato, que o médico tem que ser muito honesto com o paciente. Ele vai chegar e vai dizer, eu tenho duas soluções. Eu posso fazer o procedimento e você pode ter chegar a óbito, isso ele tem que ser correto, é o procedimento. Mas também eu posso fazer o procedimento que a gente pode salvar a sua vida. Mas e os familiares que não estão nessa conversa, não vão se utilizar disso com má fé? Mas aí é onde tá, né? Eu acho que nessa parte tem que alguém da família participar. Por quê? Porque ali não é uma decisão só. Por isso, muitas vezes, o médico, ele chama a família para conversar. E ele tem que explicar todo o procedimento que vai ocorrer.
Ele tem que dizer tudo. Todo o procedimento que vai ocorrer numa cirurgia, o médico tem que ser claro. Qual a medicação que ele vai usar, o risco que ele vai ter, vamos dizer assim, o risco, o risco que ele vai ocorrer e se vai ter um resultado positivo. Ele tem que ser realista, que não adianta ele não pode esconder. O próprio conselho dele já diz, ele não pode esconder do paciente. O Código de Ética da Medicina já diz. Ele tem que falar tudo, o paciente tem que estar, ele tem que estar aberto a tudo que vai ocorrer. Uma medicação, um procedimento, tudo. Então é o risco que ele corre. Então, eu acho que com isso, às vezes você fala assim, chega o médico, ele não fala só pro paciente, o paciente não quer levar pra família. Com medo da família sofrer antes do tempo. Isso. Diz assim, não é pra levar não. Mas tem coisas que tem que ser levadas pra família. Quando você fala que o médico, ele é o guardião de tudo que você relata a ele, como um advogado. Que o paciente passa pra mim, eu tenho uma obrigação de resguardar, né? E o médico também. Mas em certas situações, ele não pode fazer só com um paciente. Ele tem que relatar à família. Até para ele se resguardar futuramente. Se a pessoa tem um procedimento que era de risco, o paciente disse que ele podia fazer, só que a família não aceita e ele não escutou a família. Ficou só entre ele e o médico. O médico correu o risco nesse momento. Do mesmo jeito que em alguns casos de pacientes que, vamos dizer assim, ele tem a obrigação de resguardar aquele relato com coisas, mas dependendo da situação, ele tem que expor. Principalmente quando é um problema que pode causar em outras pessoas. Vamos dizer assim, um paciente que tem HIV, vamos dizer assim. E ele disse, não, agora eu vou infectar todo mundo. O médico, ele é obrigado a relatar isso aí. Ele não pode ficar com isso aí. Porque esse rapaz pode cometer um crime. Isso. Aí aí mudou o contexto do sigilo. Do sigilo. Ele não pode ter sigilo em relação a isso. Como também um paciente que é esquizofrênico. Esse paciente, ele vai dizer que vai fazer alguma coisa com outra pessoa, vai relatar alguma coisa. O médico não pode esconder isso. Então eu acho que aí é onde quebra um pouco do sigilo também do médico e paciente. Que no caso é um risco à sociedade, né? Isso. Aqui no livro, Adriano, você traz bem por exemplo, tudo que a gente está discutindo, que eu, inclusive lá no curso de psicologia, eu tô pagando agora administração hospitalar, vou usar muito seu livro, Introdução ao Direito Médico Hospitalar, legislação pertinente ao direito médico hospitalar, direitos e deveres dos médicos. Isso. Queria que você a gente pontuasse um pouco disso aí. Direitos, é a questão, direitos e deveres do médico é relatar o paciente todo o procedimento. Esse é o dever dele e sempre estar mostrando as soluções. O direito dos pacientes exclusivo. Que é esse direito de saber o procedimento que vai ocorrer com ele. Então, o médico não pode negligenciar isso aí. Ser bem tratado, onde está sendo bem atendido. Ter todos os implementos necessários para qualquer procedimento. Então, tudo isso aí é o direito do paciente. A relação médico-paciente também. Que é a humanização, é a forma como o médico fala com o paciente, que isso traz muito na questão do tratamento. Quando o médico tem uma empatia com o paciente, que relata ele, faz uma pergunta objetiva, qual a sua dúvida, isso para um paciente que está, vamos dizer assim, num momento crítico da vida, aquilo ali é a forma de acalentar a pessoa, a forma de humanizar a pessoa. A responsabilidade hospitalar. Que é a responsabilidade do atendimento, dos equipamentos, responsabilidade dos profissionais que estão lá nos procedimentos. Então é todo, até o local do hospital, a limpeza, tudo que vai levar a um bom atendimento ao paciente. Ocorrências e eventos adversos.
É aquelas ocorrências que pode acontecer ou não num procedimento. Você trata aqui sobre direito à saúde e acesso a tratamentos. Que é a questão dos planos de saúde, é aquele direito que é da Constituição, que a gente tem o direito à saúde, né? Então, esse ponto é muito importante, que é a obrigação do Estado. Isso. Quando você não tem condição, o Estado não tem condição de atender, ele tem a obrigação de pagar o particular. E eu tenho visto muitos depoimentos de estrangeiros no Brasil que chegam, que são atendidos pelo SUS e dizem assim, poxa, isso é algo surreal, até comparando com os países dele, que são grandes países desenvolvidos, que chegam aqui e são atendidos pelo SUS e dizem assim, poxa, que coisa espetacular. Eu vi recentemente, acho que essa reportagem foi passou agora recente, justamente no estrangeiro, dizendo que o atendimento, que ele foi até perguntar quanto era o valor da consulta. Não, é de graça. Quer dizer, ele ficou surpreendido porque o atendimento, que normalmente no país dele, que é desenvolvido, é pago, aqui não. O SUS atendeu ele de graça. Então, realmente é muito importante isso pra gente hoje. Acho que a gente ganha muito com isso. Os profissionais do SUS são um pessoal que sofre muito, que estão na ponta, que é o hospital que eu acho que mais atende o mundo. Então o Brasil, né? Adriano Costa Soares, qual foi a semente, né? A semente espiritual, sentimental, que fez com que esse livro realmente brotasse? A gente tem 3 dilemas, né? Você tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Acho que eu fiz os 3. Eu tenho filhos, já plantei uma árvore e agora foi o livro. Eu acho que isso é o mais importante. E esse livro, ele é... Eu acho que é tipo assim, é aquela virada de chave, aquele momento que você diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Coisa que eu não fiz ainda, que eu nunca nem imaginei que eu ia fazer. E chegar ao ponto de fazer um livro. Eu nunca imaginei que faria um livro. E aí... Quando você olha para... Aí eu olho hoje para o que... vamos dizer assim, tá pronto, ele pronto. Eu fico assim, se eu fiz isso, é tão importante, é tão gratificante. E isso aqui é uma forma da gente deixar um legado. Deixar nossa semente. Eu fiz alguma coisa nessa área, eu fiz uma coisa para as pessoas. Eu gosto muito de olhar para as pessoas. Eu acho que é o principal. Eu acho que o ser humano, para mim, a gente tem que saber tratar as pessoas. E a gente tá perdendo muito isso. As pessoas estão muito secas, muito grosseiras, e a gente tem que ser mais humanos. A gente tem que tratar as pessoas de forma mais humana, de coração. Porque o nosso sentimento as pessoas também têm. Eu acho que a gente vê hoje tantos casos banais como o feminicídio. Você vê tanta briga no trânsito. Agora, recentemente, o rapaz tirou a vida de um gari no trânsito. Isso hoje. No trânsito. Aquilo ali, pra mim, me chocou tanto. Isso assim. Hoje. Não impacta tanto a gente porque... Qual é o sentimento que essa pessoa tem? Ele tirou a vida, ele mudou a vida de uma pessoa, de uma família. É muito complicado você chegar hoje e entender. Por isso que a gente tenta passar para os filhos da gente a melhor forma de tratamento com as pessoas. Eu gosto de tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado. Eu acho que onde eu chego, eu acho que eu gosto de tratar bem, para poder ser bem tratado. Se eu chegar no fórum, eu chego pode ser num posto de gasolina, pode ser num restaurante, pode ser num colégio, onde for. Eu procuro sempre tratar qualquer pessoa. Ele não vai desde um gari, sempre tratar bem, que eu acho que o ser humano tá perdendo isso demais. Porque as pessoas estão ficando muito secas. E eu vejo muito isso, principalmente quando eu vejo a quantidade de farmácia.
em Teresina, as pessoas estão ficando doentes. Ou é viciado em remédio, ou estão ficando doentes. Porque estão se dopando de manhã, tarde e noite. E perdendo aquela coisa, o convívio, às vezes até com a família. Chegam em casa estressado, à noite, não tem contato. Eu acho que a gente temos muito cuidado. Estamos à deriva. À deriva. À deriva. Exatamente. A gente não sabe onde é que esse navio vai parar, né? Não. E principalmente com isso aqui, ó. Exatamente. A rede social hoje se tornou família de muita gente. Estamos à deriva. A rede social, como você bem fala, o Instagram, esses outros, tudo, tá tomando um espaço de uma conversa. Tá tomando espaço de um diálogo. Tá tomando espaço de um afeto. Tá tomando espaço no sono. De um trabalho. A rede social, ela tá te ocupando. Hoje, se as pessoas abrirem o telefone e ver aquele gráfico, ou o tempo que você passa na rede social, é surpreendente. Então eu acho que isso aqui é uma forma de tirar um pouco disso para isso. Porque nem leitura hoje você não tem mais livro assim praticamente, isso tudo é digital. É tudo digital. Então eu acho que assim... Eu com o curso agora eu tive como consequência agora, até porque depois dos 40 não tem jeito. Vou ter que usar o óculos, que não tem jeito mesmo, eu arrebentei com a visão. Eu já tenho esse problema. Já tenho esse problema. Eu demorei, mas agora arrebentou mesmo. Aquele negócio tá com 1 metro já. É com 1 metro. Tem que ficar aqui, ó. Eu acho que é por isso que a letra desse livro ficou boa. Não, ficou muito boa. Ficou? Parabéns. Você se preocupou com a gente. Isso aqui foi meu amigo Paulo Chaves que ajeitou. Teve essa sensibilidade, né? Sensibilidade. A letra ficou perfeita. O livro, o espaço, ele disse assim, Adriano, aqui ficou ótimo, porque a letra ficou espetacular. Que qualquer grauzinho a mais... Teve alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de deixar gravado nesse nosso podcast, que eu depois gostaria que você pegasse aquele link que eu lhe mandei e você saísse mandando aí para todo mundo que você conhece, que vai ficar gravado aí. Isso. Não, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo esse momento, agradecer a Deus, que é o principal. A gente tem que olhar um pouco mais para Deus, botar Deus na nossa vida, que isso é muito importante. Agradecer por estar aqui, pela amizade que a gente hoje tá tendo, pelo espaço, que isso é muito importante para as pessoas escutar a gente também. Às vezes tem pessoas que não conhecem a gente, não tem aquela não sabe nem como exportar, né? Então assim, eu acho que isso aqui é um espaço justamente para quem não conhece o Adriano, olhar pra gente como a gente é. E eu acho que isso é importante. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço ao meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos, agradeço ao momento. E como eu disse, hoje é presente, vivo hoje. Amanhã não existe, o ontem é passado e o hoje, amanhã será passado. Muito obrigado, Adriano Costa. Eu gostaria de encerrar esse nosso podcast de forma muito especial com uma mensagem para a cidade de Teresina, com relação a todos que fazem educação aqui em Teresina. É impossível esquecer e me furtar de usar essa liberdade de expressão para me comunicar com a minha cidade e com tudo aquilo que nós estamos sentindo nesse momento difícil desse mês de agosto. E aqui eu falo vou usar a expressão que o pai utilizava, da migalice. Migalice, que era assim que o pai carinhosamente falava da pequena Alice Brasil da Paz. A pequena Alice de 4 anos que veio a fazer a viagem para o braço de Deus, né? Jesus falava: deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Alice Brasil fez 4 anos no dia 4 de agosto, faleceu no dia 5 de agosto,
e foi sepultado no dia 6 de agosto, o aniversário do pai. Dia 10 de agosto foi o dia dos pais e Migalice já não estava mais entre nós. Teresina precisa, nesse momento, de empatia entre todos. É preciso que o sistema educacional, do qual Migalice fazia parte, abra o coração com a família, se aproxime da família, peça perdão pelos acontecimentos. É preciso que a família aceite esse perdão. É claro que existe aí as divergências, né, sobre essa fatalidade que é muito grande, embora evidentemente que haja aí questões judiciais que precisam ser resolvidas, mas Migalice já não faz mais parte desse mundo, mas faz parte do mundo espiritual, do qual, tenho certeza, nós temos sentimentos, nós temos fé em Deus, e essa fé em Deus há de sustentar a todos nós. E Migalice deixou o amigo Arthur Brasil, que é o seu irmão, que merece continuar a sua vida, assim como seus pais merecem tocar sua vida em frente. É preciso que todos reconheçam tudo aquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu precisa ser muito bem explicado. É claro que neste momento, determinar de quem é especificamente a culpa é responsabilidade daqueles que estão investigando. Não foi um simples acontecimento, não foi um simples acidente. Foi de fato algo muito complexo que tirou a vida de uma criança. Mas nesse momento de fé, eu rogo e peço nesse momento para que o amor de Deus possa prevalecer na nossa cidade, para que o amor de Deus possa abençoar a todos e que ele possa vir sobre a cidade de Teresina, sobre o coração de todos que fazem educação, de todos que são da família da Alice Brasil e que possam acolher essa dor, que deve ser indescritível para quem faz parte da família. Que nenhum que está fora dessa família vai querer dizer que sabe que dor é essa, porque ninguém sabe. Mas que essa dor, hoje, ela penetra no coração de todos nós teresinenses, de todos nós piauienses e campo-maiorenses, que é a cidade da família da Alice Brasil, ela penetra. Que tenho certeza que ela também choca a todos da escola que a Alice fazia parte. A escola também sofre bastante. Todos estão sofrendo. Então, neste momento de dor, é preciso que a gente possa, de fato, pedir perdão a Deus, pedir proteção a Deus, pedir a Deus que ele possa acolher essa dor e dar o caminho que possamos seguir diante da dor. Carlos Drummond de Andrade dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nós precisamos vencer o sofrimento. Talvez a dor nós jamais vamos deixar de sentir, mas transformar isso no amor, transformar isso numa causa, para que fatos como esse não aconteçam mais. Não podemos perder a vida de forma tão simples. A vida que nos custa tanto, a vida que demora tanto para acontecer, ela não pode ir embora de uma forma tão simplória, muitas vezes. A vida tem que ser cuidada, tem que ser melhor cuidada, tem que ter mais zelo por ela. Nós temos que prevenir melhor os acontecimentos. Temos que ter cuidado com aquilo que, às vezes, pensamos que é imprevisível, mas muitas coisas são previsíveis e nós devemos prever para que não aconteça de uma forma que nós, às vezes, achamos que foi uma simples fatalidade, mas, às vezes, não é. Às vezes, como diz no direito, é um crime culposo, que é aquilo que nós chamamos sem intenção, mas, às vezes, por um erro, por um equívoco, por um descuido, nós somos corresponsáveis também. Que a Alice Brasil esteja com Deus e que a família possa ser acolhida com muita força e muita espiritualidade. Esse foi mais um podcast Eliel Santana, que hoje entrevistou Adriano Costa. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, meu querido. Só tenho a agradecer.